Olá, pessoal. Vamos à nossa segunda aula da disciplina eletiva, né, de Física no Cotidiano, tá? Nós vamos abordar dessa vez a questão da utilização das ondas eletromagnéticas. Como essa disciplina está norteada para turmas de segundo e terceiro ano, né, esse assunto de ondas, né, principalmente falando de ondas eletromagnéticas, como no caso da luz, esse assunto já foi mencionado em algum momento. Então, esse termo espectro eletromagnético é porque a luz não é só a luz que é uma onda eletromagnética. Eu tenho várias ondas que correspondem a esse tipo de onda em especial, tá? Então, eu tenho um espectro, e a gente vai já ver de onde veio esse termo, mas isso corresponde à onda de luz, onda de rádio e outras ondas, como nós vamos ver. E nós vivemos cercados delas o tempo todo. Então, hoje nós temos conhecimentos de vários tipos de onda, tá? E elas, como ondas, elas são uma onda elétrica e uma onda magnética, né? Que se deslocam no tempo e no espaço de forma sincronizada, formando uma única coisa chamada de espectro eletromagnético, ou de campo eletromagnético. Tá? E no vácuo, essas ondas têm uma velocidade que foi medida pelo. Foi medida. E no vácuo, essas ondas têm uma velocidade que foi medida por James Leclerc Maxwell, né? Nas suas pesquisas, foi medida, não, foi calculada pelo Maxwell, né? Uma velocidade de 3 vezes 10 a 8, isso é um valor aproximado, 2,99, e aí muito próximo, então a gente fecha em 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Né? Que é uma velocidade tal onde é possível dar entre 7 e 8 voltas em torno do planeta em um segundo. Tá? O nosso planeta. Ok? Então, além da luz, nós temos outras ondas e nós vamos falar hoje dessas aplicações e de algumas tecnologias, certo? Boa parte dessas ondas, né, os raios-x, as ondas de rádio, radiação ultravioleta, micro-ondas, luz visível, tá? E a maior parte delas, né, vem do Sol, tá? Então, a vida como a gente conhece no nosso planeta, né, dentre algumas constantes, uma delas é pela interferência da luz solar. Tá? Então a vida só é como a gente conhece por causa do Sol. Se não fosse o Sol, ela teria uma outra constituição, e aí ninguém sabe qual. Então, o termo espectro ele foi usado pela primeira vez por Newton, né, como a gente mencionou. Por quê? Porque num dos experimentos que ele fez, aqui é porque, como isso é um quadro e a gente pegou um pedaço do quadro, não dá para perceber ao certo, mas isso aqui é um prisma de vidro. Qualquer um de vocês pode pegar um objeto de vidro, tá? E fazer um experimento similar. E vocês vão perceber que a luz branca do Sol, ela se decompõe nas 7 cores, né? E aí o que acontece? Por causa dessa decomposição, o Newton chama, né, a onda de luz de espectro, tá? Muito embora ele não tratasse a luz como onda naquele período, né? Isso foi tratado numa aula que foi dada anteriormente, mas a gente vai repetir. O Newton ele era partidário de uma teoria chamada teoria corpuscular da luz, onde dizia que a luz era composta por pequenos corpúsculos. Essa teoria tanto está certa que é a base do efeito fotoelétrico, que a gente vai mencionar num outro momento aqui, numa outra situação. Tá? A gente vai falar disso mais à frente. Então, por exemplo, aquelas lâmpadas do poste que acendem quando chegam à noite, né, e apagam automaticamente no raiar do dia, salvo quando há algum defeito, isso acontece por causa do efeito fotoelétrico, ou seja, considerando a luz como partícula. Né? E tinha um outro
né, um oponente científico, né, um cientista, um oponente de Newton chamado Robert Hooke, onde ele acreditava na teoria ondulatória, mas não tinha muito como comprovar. Então, Newton, no seu livro Ótica, ele mostra que a luz realmente é uma partícula, mas isso foi provado depois pelo experimento da fenda dupla do Thomas Young, que não, a luz também é uma onda, né? E o Luigi Broglie, no início do século XX, mostra que a luz é duas coisas, obedecendo a um princípio chamado de dualidade, né? Que esses detalhes que eu estou falando um pouco mais rápido, você pode ver na primeira aula de ótica do primeiro ano que está nesse mesmo canal. Então, veja, o que nós vemos, na realidade, uma das primeiras questões ligadas ao espectro eletromagnético é o que nós vemos. Então, nós vemos essa pequena faixa. Diante de tudo isso que existe aqui, raio cósmico, raios gama, raio-x, infravermelho, radar, enfim, dessa ampla gama que nós temos aqui, nós só conseguimos enxergar essa fração, que vai dos 400 aos 700, aproximadamente, entre 700 e 750 nanômetros. Nanômetro é 10 a menos 9 do metro, né? 10 a menos 9 do metro, tá? Então, você pega um metro e divide em 1 bilhão de vezes, tá? E aí você tem o nanômetro. E aí, o que acontece? De tudo que existe, eu vejo essa parte, então o que eu vejo é muito pequeno. Então, uma das aplicações imediatas das ondas eletromagnéticas é a visão humana. Tá? É a visão humana, aquilo que o nosso olho consegue captar. E aí, lá na frente, a gente vai detalhar um pouco dessa capacidade que o olho tem, né, de captação de imagem, como é que ela se forma. Tal. Uma segunda aplicação, ela chega no século XX, né, que é o telefone celular. Então, de repente, você está assistindo essa aula num telefone celular, né? E muitas pessoas se questionam por que telefone celular. E aí a resposta vai vir agora. Primeiro, a gente utiliza aí ondas de rádio, que tem frequências muito pequenas, algo em torno de 10 a 12 Hz, né? Um seguido de 12 zeros. Hertz é uma oscilação por segundo, né? Então, ondas de rádio são geradas por osciladores, por antenas, tá? Que geram uma onda, né? Por isso tem que ser num lugar alto para atingir uma região cada vez maior, mas assim as antenas têm alguns limites, tem uma normatização que fala do tamanho da antena, de até onde ela pode atingir, enfim. Tem algumas normatizações sobre essa questão das ondas de rádio, mas isso é um outro assunto. Tá? O fato é que para o celular eu tenho ondas de rádio, tá? Aí ele diz, emprega-se termo ondas de rádio para as micro-ondas e ondas de TV para ondas curtas. Então perceba aqui que eu tenho ondas curtas, ondas longas, ondas de frequência baixa, UHF, frequência muito alta, ultra alta e aqui frequência muito alta, o VHF, tá? Então assim, são ondas de comprimentos diferentes, de frequências diferentes, tá? Então eu tenho aqui, perceba que eu tenho uma antena que produz ondas e essas ondas se propagam no tempo e no espaço. Só que, o que acontece? Vamos colocar assim, cada faixa do espaço é possível vibrar numa determinada frequência, vamos colocar dessa forma, né? Você pode produzir ondas que estejam em faixas diferentes do espaço. E aí, quando isso acontece, eu divido as torres em células hexagonais. Então, a telefonia celular é uma tecnologia usada para conseguir melhores resultados no emprego de frequências de rádio. Para quem lembra, né, a telefonia antiga, e aí você pode conversar com seus pais, com seus avós, que a telefonia antiga ela era com cabos, né, em geral de cobre. Então, a qualidade da ligação era ruim, você tinha um nível muito alto de interferência, não era incomum fazer uma ligação e você escutar o rádio
né, um programa de rádio pelo telefone, e às vezes você tinha que desligar e ligar novamente, às vezes dava linha cruzada, e esses fenômenos eles desapareceram, né, com o telefone celular. Então, com frequência de rádio, né, e frequências que não são usadas pelas TVs e nem pelas estações de rádio, então você organiza cada antena num perímetro aí que forma um hexágono, e eles são, né, cada hexágono desse é uma região, né, de uma cidade, né? Então, na cidade você tem várias antenas. É possível, se você quer saber, por exemplo, onde é que estão as antenas, tá? Das várias operadoras de celular da sua cidade, a Anatel tem um aplicativo, um app que você baixa no celular e você vê cada antena. É claro que lá não vão estar registrados os hexágonos, você vai ver as antenas, mas com um pouco de paciência você consegue fazer todo esse desenho aí, tá? Nas áreas onde eu não tenho esse hexágono formado e nem um hexágono vizinho, são áreas sem cobertura, tá? Então, nessas regiões eu não tenho um aparelho celular, que eu não tenho um sinal de celular que pegue nessa região. Então, as regiões elas são contínuas, ou seja, são encostadas umas nas outras, para que você possa transitar entre as áreas, né, e elas reproduzirem um sinal. Então, quando essas áreas começam a ficar muito afastadas, você entra nas situações de roaming, né, ligações de longa distância. E aí já tem operadoras hoje que não cobram mais essa taxa de roaming, enquanto outras ainda cobram, tá? Então, as frequências são reutilizadas a distâncias relativamente curtas, então uma vai repetindo o sinal da outra. Então, cada hexágono desse é chamado de célula, tá? Daí a denominação de telefone celular, tá? Porque as frequências são organizadas em células e essas células vão repetindo os sinais. Então, para se utilizarem as frequências, usam o seguinte procedimento: uma determinada área dividida em células em formato hexagonal, né, que isso a gente acabou de mencionar. E cada uma delas, né, trabalha um conjunto de frequências diferente da área vizinha, mas quando é necessário, esse sinal vai se repetindo nas áreas e a gente consegue transitar entre várias células, tá? Com uma certa tranquilidade. E você consegue falar com países diferentes, você consegue falar com cidades diferentes, na exceção de quando você não tem antena, né? Quando você não tem um hexágono desse próximo e você está numa região que não é coberta. Aí, realmente, quando nenhuma operadora consegue cobrir, você fica sem o seu sinal, tá? É por isso que nós chamamos telefone celular. E aí, as células próximas usam a mesma frequência, sem que haja interferência, tá? O usuário pode se deslocar em qualquer ponto e a mudança de célula ocorre de forma automática, certo? E assim você consegue viajar o mundo inteiro com o seu aparelho nas mãos. E aí, hoje em dia, principalmente com o desenvolvimento da tecnologia, né, você tem uma quantidade maior de antenas, você tem tipos diferentes de telefonias, você tem as telefonias tradicionais, vamos dizer assim, Oi, Claro, TIM, Vivo, mas você tem também as MVNO, que são operadoras móveis virtuais, tá? Vários times de futebol, os Correios, né? Existem algumas mais comerciais que utilizam da tecnologia MVNO, tá? E o que é a tecnologia MVNO? A operadora TIM, por exemplo, a Claro, elas não conseguem aproveitar 100% da capacidade, tá? Então, vem alguém e ocupa o restante. Numa linguagem bem simplista, é isso, certo? Elas cedem um espaço, um conjunto de sinais que elas não estão utilizando. Tá? Aí tem uma série de motivos, questões técnicas, estruturais e tal, tá? Então, essas MVNO são a realidade no mercado hoje. Na Europa, ela já tem mais de 20 anos. Aqui no Brasil, tem muito tempo também, tá? Para vocês terem uma ideia, como mencionei, Correios, alguns times de futebol, a própria Magazine Luiza tem um sinal próprio MVNO, né? Tem outros operadores aí com esse tipo de sinal. Essa aqui é outra consequência, né? O Sol emite radiação ultravioleta, mas uma parte fica retida pela camada de ozônio.
Nesse caso, eu tenho uma radiação ionizante, então ela possui energia para ionizar um átomo. O que é ionizar um átomo? É retirar um elétron. Tá? Então, quando eu tenho energia, essa energia faz com que o elétron vá saindo de camadas mais internas para camadas mais externas e eu tenho ionização. É por isso que a camada de ozônio ela é importante. Tá? Quando eu tenho muita radiação ultravioleta passando, eu aumento o nível de ionização das substâncias e tem algumas consequências, como, por exemplo, a queimadura nas peles das pessoas, formação de substâncias tóxicas na atmosfera. Tá? Sobre essa questão da formação de substâncias tóxicas, a gente vai mencionar no outra ocasião. Então, na pele humana, essa radiação ela faz com que a pigmentação fique mais escura, ou seja, é por isso que as pessoas se bronzeiam, mas tem que ter um limite, né? Porque dependendo do tipo de radiação, ela atinge camadas diferentes da pele. Então, você pode gerar uma queimadura, tá? Por muito tempo exposto. Então, para proteger a pele, você precisa de protetor solar, ou composto por orgânicos, tá? Que absorvem a radiação, ou aqueles que refletem através de materiais opacos, como o dióxido de titânio, o óxido de zinco. Então, você tem protetores tanto de composto orgânico como de composto inorgânico, tá? Que são chamados de bloqueadores químicos. Okay? É importante a utilização desses protetores, tá? Porque dependendo do tempo de exposição, dependendo da tonalidade da sua pele e do tempo de exposição, você pode ter queimaduras na pele e gerar problemas bem graves aí. Inclusive, dependendo do tempo de exposição e da quantidade de anos, aí gerar um câncer de pele, tá? E aí, para mais detalhes sobre esse assunto, então, um dermatologista é sempre aconselhado, tá? O importante é que você perceba o seguinte, por exemplo, uma pessoa de pele muito clara, ela pode ficar exposição sem uso de filtro por 5 minutos, tá? E o filtro dela, o fator de proteção é 60. E aí o fator de proteção está relacionado ao tempo de exposição, a cor da pele, protegida e desprotegida, tá? Isso aí é um outro assunto, ele é um pouco mais detalhado e mais complexo e foge o nosso objetivo. Então perceba que da pele branca para a pele negra, com cabelos escuros, você vai aumentando o tempo de exposição. Então, quanto mais escura é a sua pele, você consegue permanecer mais tempo exposto sem proteção. E o fator de proteção solar ele vai reduzindo. Mas o indicado é que ninguém permaneça por muito tempo no sol, principalmente se essa exposição ela é seguida, tá? Como, por exemplo, se você dirige muito, se você é carteiro, tá? Enfim, alguém que tenha que se expor frequentemente por muito tempo, o ideal é que não faça isso sem o protetor, tá? E um outro exemplo são os raios-x, né? Um outro exemplo são os raios-x. Os raios-x foram descobertos no final do século XIX por um alemão. Tem alta frequência, possuem muita energia, mas tem algumas substâncias que você conseguem barrar, como o chumbo. Então, quando você vai fazer o exame de raio-x, o ideal é que esse exame seja rápido. As pessoas que trabalham com raio-x, eles têm toda uma legislação de trabalho diferenciada pelo tipo de radiação com o qual eles trabalham. Eles têm, normalmente, proteção o tempo inteiro com chumbo, já para não receberem radiação com frequência. A radiação com frequência, né, ela, por ter alto poder de penetração e ser ionizante, elas afetam a estrutura celular. Trocando em miúdos, elas podem causar câncer. Tá? Então, quando os raios-x eles passam através da matéria sólida, líquida ou gasosa, eles ionizam os átomos. Então, eles mudam o comportamento da matéria orgânica. Então, por isso que o pessoal que trabalha com raio-x, eles têm uma formação e uma legislação diferenciada. Tá? E você não pode, mulheres gestantes, elas também têm um certo nível aí que são
que são toleráveis, né, mas não tanto quanto uma pessoa que não é gestante, por exemplo, por causa do bebê, tá? Tem uma legislação bem complexa sobre isso. Então, o que acontece? A máquina do raio-x, a gente tem uma simplificação aqui, que ela tem o cátodo, que são íons positivos, e o ânodo, íons negativos. Tá? Então, esse sistema ele é submetido a uma diferença de potencial, ou seja, tensão elétrica, e eu tenho um fluxo de elétrons que sai daqui, né? Tá? E eles colidem aqui com essa janela e geram um feixe de raio-x. Tá? Então, eles passam aqui pela mão do sujeito, aqui, por exemplo. Então, nós percebemos a diferença entre a pele, que é essa parte mais clara, e o osso, a parte mais escura aqui. Tá? E a parte preta aí que eu percebo é o chumbo, tá? É o filme onde ficou captada a imagem, tá? E essa parte aqui é onde eu percebo os detalhes da mão do sujeito. Então, na câmara aqui, você tem um revestimento de chumbo, você tem esse filme que capta a imagem, e a partir daí eu tenho a formação dos ossos e eu posso perceber qualquer problema. E uma tarefa que fica para você perceber em casa é o seguinte: quando você coloca o controle remoto para funcionar, você não vê luz infravermelha, mas se você posicionar uma câmera digital, você percebe o funcionamento. Então, como nós falamos de radiação eletromagnética, a sua tarefa é explicar por que isso acontece. Então, quando eu utilizo o controle remoto a olho nu, você não percebe aquela luzinha vermelha que você percebeu aqui no slide. Mas essa imagem só foi obtida porque ela foi filmada por uma câmera digital. Então, a sua tarefa é explicar por que isso acontece, o que isso tem a ver com onda eletromagnética. Ok? Então, essa era a aula de hoje. Tá? Façam a explicação de vocês sobre o que foi pedido. Um forte abraço e até o próximo encontro.